Bom, iniciamos então hoje o programa de conversas Umbigo Talks, inserido no programa Lado B da exposição Peep Show, aqui no MAT, e portanto propunha que falássemos um bocadinho do verso, do teu verso, Pedro, artista, enquanto artista, e da obra, sendo que, obviamente, ao fim de 25 anos, acredito que, e comemorados recentemente, diria comemorados na exposição Encontrar Cegas no MNAC, seja impossível destrançar, até para ti, o Pedro artista do Pedro pessoa. Portanto, inevitavelmente falaremos também desse trabalho e do teu trabalho. Mas, ainda assim, aproveitando este mote de lado B, eu começava por te perguntar o que é que há no teu lado B, se tens algum tipo de, se há alguma atividade, ocupação, fascínio que a nível de prazer ou necessidade seja equivalente ao teu trabalho no ateliê. Não, nem, e tento não construir, não pensar dessa forma, né? Construir a minha vida assim. Eu acho que eu às vezes até tenho dificuldade a chamar trabalho à atividade que eu tenho, porque é tão próxima, não é desgarrada de quem eu sou e da vida que eu tenho e que tento me construir como pessoa e a minha personalidade. Não tento... Eu tenho hobbies muito óbvios, por exemplo, a visitar exposições, visitar museus. Eu nem consigo, se me perguntarem o que é que eu gostaria de fazer, era passar dias inteiros a visitar as exposições e museus de outras pessoas, claro. E, portanto, não tenho o meu hobby. Tenho um lado mais social e gosto de estar com pessoas, mas nunca, não penso assim e não acho que fosse construtivo achar que houvesse algo que não faça parte do meu trabalho, que seja completamente paralelo. Há coisas que eu não incluo no meu trabalho que são importantes na minha vida. Por exemplo, o sentido do humor é uma coisa que me é importante diariamente e o meu trabalho não é um trabalho que eu construo à volta do humor, por exemplo. Mas ao mesmo tempo não está separado de todo o universo que faz emergir o teu trabalho. Sim. Não é mesmo a maneira que eu gosto de pensar. Okay. Acho que torna-se inevitável falarmos sobre como têm sido os últimos meses e o que é que têm sido os últimos meses. Há um bocadinho aquela ideia romântica de que o período de quarentena quase é igual ou melhor para os artistas trabalharem recolhidos nos seus ateliês, sendo que, quanto a mim, é uma ideia que vem logo associada a uma lógica, uma retórica da produtividade e porque a verdade é que, para todos os efeitos, em exposições há menos vendas e os artistas, por mais surpreendente que possa parecer, não pagam despesas com pinturas, nem com desenhos, nem com o que quer que seja. Portanto, pergunto como é que tens lidado com os últimos tempos, como é que o teu trabalho tem lidado com os últimos tempos também? Os últimos tempos são tempos de grande incerteza para toda a gente. Isto é uma banalidade, portanto, quase que... eu não acho que este seja o melhor desafio para trabalhar. Não, pegando no que estavas a dizer, é uma ideia romântica do isolamento do artista, de ter um desafio de quase tortuoso perante a natureza ou outra coisa, e o isolamento leva no caso das artes plásticas, eu não acho que seja verdade. E como ideia romântica nós estamos muito afastados até no tempo dela. Associada a essa vem achando que, por exemplo, a instabilidade mental ou as questões de saúde mental também podem proporcionar trabalhos mais interessantes. A isso só posso responder, devolvo a quem tiver essa ideia que passe por isso, portanto, que tenha problemas financeiros, saúde mental, de isolamento e que não é o meu caso. Mas não desejo isso a ninguém. Eu não acho que seja importante para o trabalho. Acho que nós construímos, pensamos o nosso trabalho de uma forma muito diferente
dessa. Não estamos no século XIX na literatura ou outras áreas do conhecimento que o isolamento é maior e de outras alturas, portanto, não concordo mesmo com nem a minha experiência até aqui foi essa. Este isolamento, eu ainda estou a responder a desafios que eram anteriores, como é o nosso caso, este caso, por exemplo. O desafio do mate é anterior à questão da pandemia. Teve que ser repensado. Não acho que seja tudo está a ser repensado. Eu não vejo grande ganho nisso. A instabilidade já era enorme. E não é a partir de certa altura, a incerteza não nos faz procurar no trabalho coisas novas, retira-nos possibilidades de trabalho e não estamos todos numa iminência de um futuro que é incerto e a preparar-nos para algo que nem sabemos muito bem, e uma mudança. Se teremos desejos que certo tipo de coisas que eram problemas possam agora mudar para melhor, que as pessoas tomem consciência, mas não acho nada que isso melhore o trabalho e as condições de trabalho. Ao longo dos anos e das diversas fases que o teu trabalho tem atravessado, mantiveste um interesse, na estreita relação entre a delicadeza do desenho, da linha, e uma certa precariedade da matéria. Lembro-me, por exemplo, dos desenhos Linha de Fogo, em que é um desenho muito gráfico, mas feito através de queimas o papel para obter esse desenho. A série Masturbações, em que as figuras aparecem com grande precisão, mas emergem de acumulações de lixo e de pó, ou mesmo os desenhos mais recentes de espaços, em que surgem de precisamente rasurares o papel, de alguma maneira danificando. É um apetite consciente, este? Desse limbo entre algo extremamente preciso, até diria elegante, e depois um lado mais precário, mais... Sim, e fisicamente mais vulnerável. E eu necessito... A minha forma de pensar é muito programática. E eu preciso desse lado mais emotivo e mais irracional, e que eu consiga contrariar o lado programático da minha forma de trabalhar. E a maneira como eu construo os desafios são no ateliê, e o que vou fazer e o que eu gostaria de apresentar, muitas vezes a pensar numa exposição. E depois preciso de uma parte mais emotiva, porque eu acho que a obra de arte não é um exercício meramente racional, tanto para quem a experimenta do lado do público como para o lado de quem a faz. Portanto, tem que ter outra dimensão que as torna as coisas mais interessantes. E por isso eu preciso desse lado de quase um desfazer primeiro proponho-me a fazer de determinada maneira, e o objeto depois também contém essa contradição. Pois. A propósito até da questão da seriedade ou da racionalidade do trabalho, e muitas vezes o discurso dos artistas é visto, é apreendido de uma forma muito estruturada e séria. Eu lembro-me uma vez, disseste-me que os prédios de Benfica para ti faziam uma espécie de Disneyland, uma espécie de pequeno paraíso. Gostava que comentasses essa afirmação. Eu parto de uma experiência que é comum e que é são objetos sociais que me interessam, notamment são objetos físicos. Gosto imenso de arquitetura, e ao escolher edifícios, são edifícios anónimos de uma arquitetura relativamente vulgar, comum, da segunda metade do século XX, de um modernismo que já não cumpre exatamente aquela função e utópica do sonho moderno.
E em Benfica realmente foi uma altura, é uma zona que tem bastantes prédios com elementos que a mim me interessam, que são a questão da maneira como a arquitetura é pensada enquanto padrão, enquanto grelha. As marquises. E depois tem as marquises, que são um dos meus fetiches, que é ver toda aquela racionalidade, e é mesmo uma questão, são edifícios muito práticos, muito pensados para ser apenas uma resposta prática a um problema, neste caso, habitar, que depois tem aquelas marquises absolutamente fantásticas, para mim, que cada morador tomou uma decisão na fachada, que deveria uniformizar aquelas pessoas, aquela imagem, aquele edifício, mas cada um toma decisões completamente diferentes, e portanto temos uma grelha e depois temos uma ruptura do padrão. Novamente, muito personalizada. Isso tem um bocadinho a ver com o que já falámos. Exato. Perguntava-te precisamente que relação, porque eu sei que estudaste ainda arquitetura paralelamente ao curso de escultura no Arco, e perguntava-te que relação é que mantens com a arquitetura e com o design, porque eu acho que também há pontos do teu trabalho que vão buscar ligações ao design. Eu lembro, por exemplo, das estruturas que fizeste para a exposição na Galeria Diferença, em que a forma como mostravas os desenhos acabavam quase por fazer lembrar também os billboards à beira da estrada e tudo mais, ou mesmo a tua intervenção pública comemorativa dos 25 anos da meia maratona em Lisboa, que também tinha essa vertente que... Eu gosto... Eu não acabei arquitetura, estudei arquitetura, não acabei. Nem acho que faça sentido. Não percebi que não iria ser arquiteto, que a minha ótica é um bocadinho do utilizador da arquitetura. E a parte do design, eu acho que há desafios que são funcionais, e até às vezes são simbolicamente funcionais, como fazer assinalar na cidade os 25 anos da meia maratona e escolher um objeto que é um candeeiro. É um objeto mais funcional, está mais próximo do equipamento urbano do que da tradição da escultura e do monumento, que hoje coloca imensos problemas. Hoje estamos aqui a conversar e os últimos dias foram interessantes para perceber porque é que as esculturas ocupam o espaço urbano, para quem é que ocupam, com que direito, quem será. E esse espaço urbano também tem outros agentes, que são os agentes contemporâneos, que muitas vezes recusam as esculturas no sentido monumental e tradicional, e mais uma vez são modelos do século XIX, no melhor dos casos. O resto, para mais recente que isso, são coisas muito diferentes do que nós vemos, ou que nós estamos a pensar. Também recentemente fiz uma intervenção no bairro da Bica, que tinha a ver que é um mural para assinalar o fado. E são placas de cerâmica mais próximas do revestimento cerâmico e do design de revestimento cerâmico e do design industrial, ou como queiramos entender, e que cada uma refere são 120, referem um artista do fado, tem guitarristas, cantoras, letristas, os mais variados, e com isso é um revestimento de 2 muros, num largo que é o Largo de Santo Antoninho. Eu não vejo isso no campo, na tradição das artes plásticas, como aquela que estamos hoje aqui no MAT a falar, pelo menos do trabalho que eu venho mostrar. Mas sim, tem uma relação mais funcional, e dá-me imenso gosto, dá-me gozo, e tenho gosto em fazer estes desafios que são mais funcionais, mais ligados ao design, e não que não têm as mesmas pretensões que outro tipo de obras de arte como nós entendemos. Precisamente falaste da questão das estátuas, e eu acho que também estamos na altura de trazer esses problemas para dentro dos museus, precisamente. E, portanto, nos últimos meses, nas últimas semanas, desde a morte do George Floyd nos Estados Unidos, a questão do racismo também tem sido muito abordada, e em todos os setores, e trazida novamente e aparentemente com força para cima da mesa e para o debate, e os museus também têm sido questionados sobre qual é que é, afinal, enquanto agentes culturais, qual é que é o seu papel no meio desta equação. E se há coisa que tem sido
apontada como sendo essencial é que não pode haver neutralidade dos museus. Só que sabemos também que é uma questão complexa e a questão é que nos últimos tempos também quer esta massa de comunicação nas redes sociais e tudo mais também é uma coisa muito quantificável e, portanto, tem-se visto iniciativas de curadores, de instituições e tudo mais a promoverem também trabalho próprio para, de certa maneira, ilustrar uma causa. Eu vi, por exemplo, um artista americano, que é o Hugh Hayden, que é negro, a dizer que quando saiu da faculdade teve mais de 20 visitas de curadores e galeristas importantes ao ateliê, porque na altura já havia a preocupação de introduzir artistas da comunidade BIPOC nas galerias, mas portanto que é uma questão quantificável. Ele dizia, mas é importante, claro que está grato, mas que é importante é haver também bolsas, apoios para que o número de oportunidades seja semelhante, porque nós os dois andámos em faculdades em Portugal, neste caso específico no campo das artes, e a questão é que provavelmente a experiência com algumas gerações de distância é mais ou menos igual. A quantidade de alunos negros não é representativa da percentagem que existe em Portugal, como há uns anos não seria provavelmente das mulheres, situação que mudou. Portanto, pergunto, enquanto artista e enquanto artista que está também inserido no contexto dos museus, qual é que é a tua opinião que os museus e a cultura a nível geral pode desempenhar num problema urgente e com a seriedade que tem? Os museus, quando fazem o seu trabalho, são uma primeira linha de uma expressão do tempo que vivemos, não é? Portanto, os museus devem chegar à frente com esses conteúdos e devem ser pensados. Os artistas, eu não trabalho com um programa político nos meus trabalhos, mas os meus trabalhos podem servir para abordar questões que são sociais e políticas. Não, cabe aos museus e às equipas dos museus construírem essas narrativas e construírem para públicos diferentes, até porque a questão da educação que estavas a falar é muito importante. Os museus são lugares de educação, não são lugares primeiro de entretenimento. Aqui não é o tipo, no museu pode-se passar o seu tempo de lazer e as pessoas podem ser entretidas. Eu anteriormente disse que os meus tempos de lazer muitas vezes são passados em museus e a ver exposições. Eu também não deixam de ser momentos de conhecimento e os museus devem ter essa responsabilidade. E não era... e é muitas vezes habitual em Portugal tu teres eventos em museus portugueses em que estamos a falar de artistas brancos. Na maior parte das vezes, ou é muito... E às vezes nós não nos apercebemos de que essa bolha não é não é a realidade. E que lá está, se calhar mais grave ainda é ver que nas faculdades falamos exatamente da mesma situação, que é a partir de onde também se formam muitos dos artistas e a situação ainda também não é diferente. Portanto, vem mesmo... Sim. E chegar à faculdade e, ultimamente, as artes estão ligadas às diferenças do acesso social e do acesso cultural são maiores do que havia há uns anos. Nós pensamos que as coisas caminham sempre para melhor. Não é verdade. E isso reflete-se que pessoas é que têm acesso à educação. E a educação artística tem que começar muito cedo. Se numa pessoa da música que seja um instrumentista, isso é óbvio, não é? Ninguém começa a tocar violino aos 50, pelo menos que de uma forma profissional e que vale a pena para a comunidade. Tem que se começar muito cedo. Nas outras artes também, a apreensão e a viver, que isso faça parte da vida das pessoas. Tem que se começar muito cedo. E cortando essa experiência, depois vamos chegar às escolas e vamos formar pessoas que não expressam, que não são expressão da comunidade em que vivemos. Claro. Última pergunta, Pedro. Quando falas com o teu umbigo, o que é que lhe dizes sobre 2020?
que é que Eu comentas para acho que ti próprio? 2020 já acabou, porque nós chegámos a meio do ano e parece que já passou um ano, e eu agora eu acho que vai começar outro ano. Eu nem sei o que é o ano 2020, porque normalmente tenho uma sensação em relação ao calendário, tenho uma percepção do tempo consoante os acontecimentos que têm, e este já foi um ano até março. Depois aconteceram imensas coisas, nos obrigaram a vivê-las de forma muito intensa, mas quietos. E agora estamos em junho, já achamos que estamos a mudar de momento e acho que eu nem sei se 2020 não são 2 anos ou 3, correr bem, e vamos acabar o ano com um tratamento eficaz, e que já começámos outro ano, e isso era ótimo que fosse já em setembro ou já amanhã. Portanto, É isso. não sei. Obrigado, Pedro. Obrigado, Francisco.